Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos e na aula de hoje nós vamos estudar as unidades de medida de capacidade de volume. Na aula de hoje a gente vai fechar os conteúdos do descritor 15. O descritor 15 começou lá na terça-feira com as medidas de comprimento. Na quarta-feira nós estudamos as medidas de massa e hoje nós vamos fechar com a medida de capacidade e volume. Bem, capacidade e volume são dois conteúdos que estão diretamente ligados. Quando você estuda um, geralmente você estuda o outro. Eles têm uma relação entre si, certo? Então nós vamos aprender o conceito de cada um deles e quando utilizar em resoluções de problemas cada um deles, tá? E quando utilizar conjuntamente. Então vamos para a nossa aula. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que aprender a diferenciar é que volume e capacidade não representam a mesma coisa, ou seja, não são a mesma coisa. Tem muitas pessoas, tem muitos alunos que confundem os dois conceitos e acham que representam a mesma coisa, e não é bem assim. Primeiramente, acontece o seguinte, qualquer sólido geométrico ele é um objeto tridimensional, possui três dimensões, que é o comprimento, largura e altura. Bem, se ele é um objeto tridimensional, logo ele ocupa lugar no espaço. E por esse motivo, ele possui um volume, ok? Que representa a quantidade de espaço que o objeto ocupa. Por exemplo, se você observar aqui esse cubo, né? Esse cubo aqui ele pode ser um exemplo de cubo, pode ser um quadrado mágico, pode ser um dado. Bem, ele não é um objeto tridimensional, que ele possui aqui um comprimento, uma largura e uma altura. Então, é um objeto tridimensional. Se ele é um objeto tridimensional, ele ocupa um lugar no espaço. Então, essa quantidade de espaço é o que nós chamamos de volume. E aí você tem que lembrar que volume, gente, é simples. Como é que eu calculo o volume de um sólido geométrico? Basta você multiplicar comprimento, que seria essa medida, ó, vezes a largura, vezes a altura. Quando você multiplica comprimento, largura e altura, automaticamente você calculou o volume desse objeto, certo? E o que é que seria capacidade? Bem, quando falamos de capacidade, geralmente referimos-nos àquilo que o objeto consegue transportar. E normalmente essa noção é usada, ou seja, é utilizada para líquidos. Tá? Então, geralmente, quando tu fala de capacidade, tu está falando de líquido. O que é que aquele objeto consegue transportar? Ele consegue suportar no seu interior. Então, observe aqui esse exemplo aqui de um cubo. Ó. Nós temos aqui comprimento, largura e altura. E observe que nesse cubo aqui está sendo despejado 1 litro de leite, né? Então, nesse caso, isso aqui que ele consegue transportar, né? É o que nós chamamos de capacidade. Você pode perceber que na sua casa você tem uns litros na sua geladeira, certo? Tem litro com capacidade de 1 litro. Tem litrinho, né? Aqueles litrinhos, ou então aquela jarra com capacidade de meio litro e assim por diante. Quando você vai comprar no supermercado um refrigerante, um tipo de refrigerante ou guaraná, existem aqueles vidrinhos de 1 litro, 2 litros, 600 ml e assim por diante, gente. Então, a capacidade é tudo aquilo que ele consegue transportar no seu interior, ou seja, é um tipo de volume interior, por assim dizer, tá? Então, a diferença é essa. Parece muito o conceito, mas são conceitos distintos, são diferentes. Beleza? Deu para dar uma relembrada? Então, vamos para outra parte, tá? Então vamos agora ver o que é o volume, né? Quais são as unidades de medida de volume? Bem, quando tu estuda volume, a gente já viu na primeira parte como é que tu calcula volume. Basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Beleza? Mas as unidades de medida de volume, ele tem uma unidade padrão. A unidade padrão é o metro cúbico. Professor, o que é um metro cúbico? Por que ele tem esse nome de cúbico? Porque aqui nós temos o elevado a 3. Aí você pergunta, mas professor, por que esse M? Que eu sei que o M é metro, professor. Que a gente já viu lá no medida de comprimento que o M é metro. E por que é metro cúbico? Bem, a gente acabou de alertar que o volume ele só é calculado quando você multiplica comprimento vezes largura vezes altura. Então, comprimento é uma dimensão, largura é outra dimensão e altura ou profundidade é outra dimensão. Se você contar esse produto, são 3 dimensões, então ele é tridimensional. Então esse elevado a 3 é de tridimensional. E quando você eleva algo a 3, geralmente você utiliza a palavra cúbico. Então quando você lê cúbico, imagine que é o elevado a 3. É esse 3zinho bem aqui, ó, que nós temos aqui na parte superior direita do M e das outras unidades. Beleza? E aí se lhe perguntarem, mas esse 3 aqui refere-se a quê? A tridimensional, são 3 dimensões. Então nós temos aqui a nossa unidade padrão, que é o metro cúbico, né? À esquerda do metro cúbico nós temos os múltiplos, que são utilizados para volumes maiores. Quando você quer medir, né,
um reservatório muito grande, por exemplo, uma piscina, uma caixa d'água daquelas imensas, você pode utilizar os múltiplos, né? Então nós temos aqui o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico, o quilômetro cúbico, certo? E à direita da unidade padrão, que é o metro cúbico, nós temos os submúltiplos, que já são utilizados para menores volumes, né? Objetos menores, certo? Então você tem um copinho, né? Um copo, uma latinha de refrigerante, é um objeto bem menor comparado a uma piscina. Então você pode estar utilizando essas unidades, que são utilizadas para medir, né? Pequenos volumes. Então nós temos aqui o decímetro cúbico, nós temos o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, beleza? Coisa importante, quando você estuda as unidades, seja ela de comprimento, ou a de massa, ou a de volume, ou a de tempo, ou a de área, assim por diante, o mais interessante é você aprender a converter uma unidade em outra, porque as questões vão te pedir isso, né? Então aqui, para a gente poder fazer essa conversão, essa mudança, essa transformação, é interessante que você observe esse esquema, né? Então nós temos aqui a unidade padrão, que é o metro cúbico, à direita nós temos os múltiplos e à esquerda nós temos os múltiplos e à direita nós temos os submúltiplos. Lá na medida de comprimento e na medida de massa, nós vimos que entre um intervalo e outro, o número aumentava ou diminuía multiplicando ou dividindo por 10. Aqui, gente, muda porque aqui nós temos o metro cúbico, né? Metro cúbico não é elevado a 3, então aqui você não vai multiplicar somente por 10, você vai multiplicar por 1000, que existe uma relação entre o cúbico e com a quantidade de zeros, ó. São quantos zeros aqui? Não são 3 zeros? É como se eu multiplicasse por 10 vezes 10 vezes 10, que é o 1000. Cada 10 aí, ele equivale a uma dimensão. Então, como aqui a gente está trabalhando com volume, que é um objeto tridimensional, então nós temos esse elevado a 3 e por isso que a gente vai ter que multiplicar por 1000 cada intervalo. Então vai valer aquela mesma regra, ó. Sempre que você for transformar uma unidade para outra e essa transformação ela ocorrer no sentido da direita, você vai multiplicar. Mas você vai multiplicar por quanto? Aí você conta a quantidade de intervalos entre as grandezas e cada intervalo você está multiplicando por 1000. Se você for fazer uma transformação no sentido da esquerda, que é do sentido aqui, ó, do milímetro para a esquerda, o que é que vai acontecer? Você vai ter que dividir. Aí vai dividir por quanto? Aí vai depender da quantidade de intervalos entre as duas unidades que você quer transformar. Cada intervalo basta que você divida por 1000, tá? Para a direita você multiplica por 1000, para a esquerda você divide por 1000, certo? De maneira simples é isso que acontece. Agora se atente bem, tá? Volume, ó, por 1000. Mas professor, por que é por 1000? Porque, gente, cada zero aí representa uma dimensão. E volume, novamente, um objeto tridimensional é um objeto que possui 3 dimensões. Então, para cada dimensão, um zero. E aí forma o número 1000, certo? Agora nós avançamos aqui, nós vamos encontrar o seguinte, ó. Nós temos dois exemplos. Transformar 12 quilômetros cúbicos em metros cúbicos. Então, para isso, para que a gente consiga transformar, vamos observar aqui a nossa escala, né? Então, eu quero transformar quilômetro cúbico para metro cúbico. Gente, quilômetro para metro, a gente vai transformar no sentido da direita. Se é no sentido da direita, a gente vai multiplicar. Mas vamos multiplicar por quanto? Bem, gente, nós temos aqui quantos intervalos, ó, entre quilômetro e metro? Nós temos um intervalo, então multiplica por 1000. Nós temos outro intervalo, então multiplica novamente por 1000. E nós temos o terceiro intervalo, né? Que é de decâmetro para metro cúbico, então multiplica novamente por 1000. Então eu vou multiplicar por 1000 3 vezes. Então o que vai acontecer é isso, ó. Eu quero, né, 12 quilômetros cúbicos, então 12 eu vou multiplicar por 1000, depois eu multiplico novamente por 1000 e por último multiplica por 1000, é isso que acontece. Então tá aqui o 12, ó, ao multiplicar por 1000 vai aumentar 3 grandezas, ou seja, aumenta 3 zeros, gente, ó. Cada grandezazinha está representada por um zero, então 12 vezes 1000, 12.000. Acrescentei 3 zeros aqui, não precisa nem multiplicar, perder tempo. Agora esse 12.000 vai multiplicar novamente por mais 1.000, que são mais 3 zeros. Então acrescenta mais 3 zeros, que cada zero representa uma grandeza. Então nós temos aqui que número, gente? Que número é esse? Ó? Conte, ó, quantos zeros? Não são 6 zeros? Então nós temos 12 milhões. E 12 milhões a gente multiplica por 1000, que são mais 3 zeros. Se você acrescentar mais 3 zeros, você vai ter o número 12 bilhões de metros cúbicos. Tá? Então, simples assim você fez a transformação. Como foi para a direita, você multiplicou, tá? Em sequência. Agora, observe o segundo exemplo, né? Que pede o seguinte, ó, transformar 1000 centímetros cúbicos em metros cúbicos. Se você olhar, centímetro cúbico está aqui. O metro cúbico está à sua esquerda, ó. Então, essa transformação vai ser no sentido da esquerda. E sempre que você transforma no sentido da esquerda, você deve dividir. Mas vai dividir por quanto, professor? Aí depende. Entre centímetro cúbico e metro cúbico existem quantos intervalos?
Olha, entre centímetro e metro, nós temos centímetro para decímetro é um intervalo, e de decímetro para metro é mais um intervalo. Então, nós temos dois intervalos. Em cada um desses intervalos, a gente deve dividir por 1000. Então, aqui a gente vai dividir por 1000 e novamente dividir por 1000, certo? Mas o número não é 1000 centímetros cúbicos, então eu pego 100, o 1000 centímetros cúbicos e divido por 1000, primeiramente, que é aqui do intervalo. Saindo do centímetro para o decímetro, temos que dividir por 1000, que é para a esquerda. Gente, se multiplicando eu acrescento zero, na divisão eu retiro zero. Então, se eu tenho 1000 e quero dividir pelo 1000, basta eu retirar esses 3 zeros aqui, ó. Se eu retirar 3 zeros, ou seja, diminuir 3 grandezas, 1000 dividido para 1000 vai dar 1, gente. E aí você observa o seguinte: mas professor, temos que andar mais um intervalo, então eu vou dividir novamente por 1000. Aqui eu acabei de tirar os 3 zeros. Por que eu não tenho 3? Eu não estou dividindo, professor. Então eu estou diminuindo 3 grandezas. Mas ali nesse número 1 não tem mais nenhum zero, professor, para tirar. Então o que é que vai acontecer? Como é que eu faço para resolver isso? Gente, sempre que tem zero, você retira o zero e a grandeza diminui. Quando o número não tem mais zero, você vai imaginar agora nesse número sendo um número decimal, um número com vírgula. Por exemplo, novamente, quando tu tira 8 numa prova de matemática, como é que o professor escreve lá, bem lá em cima da sua prova, colocando o visto, não é 8,0? Então significa dizer que 8 é a mesma coisa que 8,0. Então esse número 1 aqui é a mesma coisa que 1,0. Então, se não tem mais zero para retirar, o que é que você vai ter que fazer? O número vai decaindo a sua grandeza quando essa vírgula vai andando à esquerda. Então, se eu tenho o número 1, que é o mesmo que 1,0, basta que eu pegue essa vírgula imaginária e vá deslocando ela para a esquerda. Ah, professor, mas eu vou deslocar ela para a esquerda, mas a esquerda do 1 não tem mais nenhum elemento. Se não tem, você acrescenta zeros, certo? Você vai acrescentando zero e vai pegando a vírgula e vai fazendo ela se movimentar à esquerda. Mas ela vai se movimentar quantas casas, professor? Ora, eu não tenho que dividir, né, por 1000, gente? Se eu estou dividindo por 1000, ele tem 3 zeros, então eu tenho que deslocar ela 3 grandezas à esquerda, ou seja, 3 casas decimais à esquerda. Então, se eu fizer isso, o número que vai ser encontrado é esse, ó, 0,001. Ah, professor, mas esse zero aqui saiu da onde? Gente, a vírgula ela só pode andar quando tem algarismo. Se o número 1 só possui ele de algarismo, então para que a vírgula consiga se deslocar, eu tenho que acrescentar zeros. Isso é regra, tá, gente? Então vai ficar assim, ó, é como se a vírgula tivesse aqui, ó, antes do 1. Aí eu não estou dividindo por 1000, tem que diminuir 3 grandezas. Então a vírgula vai andar 3 casas à esquerda. Ó. Então ela saiu daqui do antes do 1, ó, veio para cá, andou uma casa. Veio para cá, andou mais uma casa, veio para cá, andou a terceira casa. Então vai ficar 0,001 metros cúbicos. Beleza? Então nós vimos como é que faz para transformar, tá? O volume. Agora nós vamos estudar um pouco as unidades de medidas de capacidade, tá? Capacidade é como se fosse o volume interno de um objeto, né? Tudo aquilo que ele consegue transportar. Capacidade é utilizado quando você vai pelo viés de um líquido, certo? Geralmente, quando você está calculando capacidade, é tudo aquilo que o objeto consegue transportar de líquido. Então, nós temos aqui que a unidade padrão da capacidade, da medida de capacidade, é o litro, tá? Que é representado pela letra L. Nós temos os múltiplos do litro, que é a unidade padrão, né? Que é o decalitro, o hectolitro e quilolitro. Você pode perceber que em qualquer que seja a unidade de medida que você esteja trabalhando, se for comprimento, se for massa, se for volume, se for capacidade, você pode perceber que o radical é o mesmo. Eu sempre vou ter o deca, o hecto, o quilo. Eu sempre vou ter aqui dos lados submúltiplos o deci, centi e mili, né? Então você consegue perceber que existe um padrão, tá, de radicais. Voltando um pouco para o português. Então nós temos o seguinte, ó, múltiplos. É quando a gente quer a capacidade de grandes objetos. Então você pode utilizar o decalitro, que é o DAL, o hectolitro, que é o HL, e o quilolitro, que é o KL, certo? Nós temos aqui os submúltiplos para objetos menores, né? Imagine aí uma latinha de refrigerante, ou uma pintula, que é bem pequena, né? Aí você quer saber a capacidade, ou seja, o volume interno que ela consegue transportar um líquido. Aí você pode utilizar para pequenos objetos, né? Ou então um esmaltezinho, que é menorzinho, os submúltiplos. Então nós temos o decilitro, que é o DL, centilitro, que é o CL, e o mililitro, que é o ml, certo? Então aqui, gente, você já conhece as unidades. Agora nós vamos aprender a converter. Como é que a gente faz para transformar de uma unidade em outra? Aqui é capacidade, não tem nada a ver com volume, é outra coisa, é diferente. Então aqui vai funcionar como a gente já vinha trabalhando antes. Ó, nós temos aqui a medida padrão, que é o litro, nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Sempre que eu quiser transformar as unidades no sentido da direita, eu multiplico por 10 cada intervalo. E quando eu quiser transformar no sentido da esquerda, a gente divide por 10 cada intervalo. Certo? Então, de maneira simples, é bem parecida lá com o conteúdo de terça e quarta.
Eu quero transformar de quilolitro para litro, então basta eu contar a quantidade de intervalos, que são 3, e cada intervalo significa dizer que você está multiplicando por 10. Então multiplica por 10, multiplica por 10, multiplica por 10, transformou em litro. Se tu está em litro e quer sair para quilolitro, então você vai dividir 3 vezes. Ó. Cada situaçãozinha você vai dividir em cada processo, em cada etapa, você vai dividir por 10. Tá? Agora é interessante o seguinte, gente, não é obrigado você a aprender toda a escala. O que é interessante você saber de medida de capacidade? As mais utilizadas é o litro e o mililitro, que é o que chamamos de ml, né, gente? E tem uma unidade que vai trabalhar, né, tem uma relação entre os dois. E a relação é essa, ó, que 1 litro equivale a 1000 mililitros, ou seja, 1 litro é 1000 ml, gente. Quando você compra um refrigerante de 1 litro, você está levando um refrigerante de 1000 ml. Tanto é que quando você vai comprar um refrigerante menor, a sua representação ela não é dada em litros, ela é dada em ml. Tem refrigerante de 600 ml e assim por diante, tá? Então, em algumas situações você vai encontrar bastante o ml, que é o mililitro. Então, tá aqui a relação, ó. 1 litro equivale a 1000 ml. Então, aqui já dá para tu resolver várias questões, que a maioria das questões vão pedir para tu relacionar litro e ml, certo? Bacaninha? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Exemplo aqui, ó. 60 ml de leite corresponde a quantos litros? 60 ml corresponde a quantos litros? Então tá aqui, ó. Nossa tabelinha, eu quero sair do ml para litro. Como é do ml para litro, é da direita para a esquerda, é no sentido da esquerda. Então eu vou ter que dividir. Mas eu vou dividir por quanto? Nós vamos dividir, gente, ó, por 10, depois dividir por 10, depois dividir por 10. Ou seja, você vai dividir tudo por 1000. Não foi aquilo que a gente acabou de ver? Aquele quadrinho que 1 litro equivale a 1000 ml. Então, gente, se eu estou querendo ir no transformar sentido da esquerda, eu vou ter que dividir por 1000, tá? Então, primeiramente, esse 60 ele vai ser dividido pelo primeiro intervalo, que é o 10. Ou eu divido por etapa, ou eu divido simplesmente por 1000. Então, 60 dividido por 10, o que é que acontece? Ó? Como é o 10, gente, representa apenas uma grandeza, então esse número 60 ele vai ter que ser diminuído uma grandeza. Então, para diminuir uma grandeza, como ele tem o zero, basta eu cortar esse zero aqui. Quando eu corto o zero, 60 passa a ser 6, é uma grandeza menor. E aí, novamente, eu vou dividir por 10, né? Porque não está em ml, vai para o CL. Então, novamente, dividindo por 10. Como não tem mais zero para cortar, então você lembra, se não tem mais zero para cortar, professor, eu imagino que o 6 ele é um número decimal, ele é o 6,0, e faço com que essa vírgula se desloque uma casa para a esquerda. Porque sempre que a vírgula anda para a esquerda, o número diminui a grandeza dele, certo? Então, 6 dividido por 10 dá 0,6. E aí eu vou criando os zeros. Mas falta dividir mais uma vez por 10. E ao dividir mais uma vez por 10, a vírgula vai andar mais uma casa à esquerda. Então eu preciso acrescentar mais um zero para que ela consiga percorrer. E aí vai ser o número 0,06 litros. Ou seja, 60 ml é o mesmo que 0,06 litros. Tá? Então você conseguiu perceber como é bem simples. Se você tiver cuidado, lembrar aqui do raciocínio da esquerda à direita, você não vai errar. Beleza? Outra informação importante, ó. Em algumas situações é necessário transformar a unidade de medida de volume para uma unidade de medida de capacidade ou vice-versa. Nesses casos, nós podemos utilizar as seguintes relações. Isso aqui é muito importante você aprender. Gente, nós vimos que apesar dos conceitos serem diferentes, mas que eles possuem uma relação. Quando você estuda volume e capacidade, existe uma relação. Os conceitos são diferentes, mas a relação existe. E é por isso que a gente tem que se atentar para isso, ó. Então, lembre-se sempre, ó, 1 metro cúbico, que é uma unidade de volume, ele equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 1 decímetro cúbico, que é um submúltiplo do metro cúbico, ele equivale a 1 litro. Então, essas duas relações aqui te ajudam a resolver vários problemas. E isso você tem que copiar, tá? Copia no teu caderno, copia na tua apostila, copia no teu caderno de atividades e não esquece disso. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e vice-versa. Beleza? Então vamos ver aqui algum exemplo, vamos ver esse exemplo, gente, da transformação, tá? Aqui ele vai trabalhar com volume e capacidade, para a gente ver como é que a gente aplica. Então tá assim, ó. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo, que é um objeto tridimensional, é um sólido, com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. A capacidade desse tanque em litros é... Gente, imagina aí um tanque, tá? É um paralelepípedo retângulo. Então, ele tem essas dimensões. Então, vamos ver aqui. Imagina aqui, ó. Nós temos esse tanque. Ele tem 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura. Tá aqui a largura, ó. E 0,50 metros de altura, né? Ou profundidade, tanto faz. Aí ele diz o seguinte, ó. A capacidade desse tanque em litros é... Gente,
Ele deu em metro aqui, ó. Metro não tem nada a ver com litro, tá? Então, se metro não tem nada a ver com litro, que é outra escala, o que é que a gente tem que fazer? Aí eu lembro, olha, professor, isso aqui é um objeto tridimensional. Todo objeto tridimensional ocupa um lugar no espaço. Se ele ocupa um lugar no espaço, essa quantidade de espaço que ele ocupa, nós chamamos de volume. Então, de um objeto tridimensional, eu tenho como calcular o volume, professor. Como é que tu calcula o volume? Basta multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Nós temos as três medidas, então você calcula o volume. Quando tu calcular volume, pelo que nós acabamos de ver, cada volumezinho a gente tem condição de transformar em capacidade. Se a gente consegue transformar em capacidade, aí a gente vai saber quantos litros ele tem. Então, o primeiro passo é, se tu pegou um objeto tridimensional, calcula o volume. Então, vamos calcular aqui o volume, gente. Não é multiplicar esses três valores? Aqui eu não vou perder tempo multiplicando, você multiplica em casa. Pausa o vídeo, faça a multiplicação no caderno. Se você tem muita dificuldade de multiplicar números decimais, eu vou lhe dar uma dica. Faça o seguinte, ó. Desconsidere a vírgula desse número, desconsidere a vírgula desse número e desconsidere a vírgula desse número. Então, basta que tu multiplique, ó, 180 vezes 90 vezes 50. Tu multiplica assim, 180 vezes 90 vezes 50. No final, quando tu obter o resultado, que vai ser um resultado bem grande, o que é que tu faz? Tu volta a imaginar a vírgula no seu lugarzinho e conta a quantidade de casas decimais, ó. Que tem quantas casas decimais, ó? 2. Aí você pergunta, professor, o que é casa decimal? É a quantidade de algarismos que está depois da vírgula, tá? A parte decimal que fica à direita da vírgula. Então aqui eu tenho quanto, ó? Esse primeiro número, eu tenho 8 e o 0, então já tenho 2. Aqui eu tenho 9 e o 0, então eu tenho mais 2. Aqui eu tenho 5 e o 0, então eu tenho mais 2. No total são 6 casas decimais. Então da direita para a esquerda, tu conta 6 casas e põe a vírgula, tá? E aí multiplicando ela vai ficar assim, ó, 0,81 metros cúbicos. Então isso aqui é um volume, gente. 0,81 metros cúbicos. Isso é um volume. Já resolve o nosso problema? Não. Apesar de você ter na letra A 0,81, tenha calma. Ele não quer volume, gente. Aqui ele quer capacidade. Então você tem que ter essa lembrança, tá? E aí você vai lembrar, ó, aquilo que a gente viu na última parte do conteúdo. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Só que aqui, gente, ó, nós não temos 1 metro cúbico, nós temos 0,81 metros cúbicos. Então, para que a gente consiga transformar em litros, a gente tem que fazer o quê? Pega esse valorzinho e multiplica por quanto, gente? Por 1000, né? Se 1 metro cúbico equivale a 1000 ml, essa quantidade aqui vai equivaler a quantos ml? Basta multiplicar por 1000. E lembra que quando eu multiplico por 1000, na verdade eu estou multiplicando por 10, depois por 10 e depois por 10, porque 10 vezes 10 é 100 e 100 vezes 10 é 1000. Ou tu pode multiplicar direto por 1000, ou pode ir por etapa, certo? Então, pegando 0,81 e multiplicando por 1000, no caso, por etapa, né? Se eu pegar 0,81 e multiplicar por 10, ó, como eu estou multiplicando, eu estou aumentando a grandeza. Então, a vírgula ela tem que se deslocar para a direita. Quando diminui, desloca-se para a esquerda. Quando aumenta, é para a direita. Então, multiplicar por 10, esse número vai aumentar uma grandeza. Ou seja, a vírgula vai correr uma casa para a direita. Então, se essa vírgula está aqui antes do 8 e passa aqui para depois do 8, o número vai ser 8,1. E ele é maior do que o 0,81. E aí eu multiplico novamente por 10, ó. Que eu estou multiplicando por 1000, só que estou por etapa, né? 8,1 vezes 10 vai ficar 81. A vírgula andou uma casa para a direita. Beleza, quando ela andou uma casa para a direita, não há mais a necessidade de usar a vírgula, porque não tem mais nenhum algarismo depois do 1. Então ficou 81. E aí tu imagina, se o número ele não é decimal, professor, quando eu quero multiplicar novamente por 10, ele vai aumentar mais uma grandeza. Como não tem mais vírgula, como é que eu faço para representar esse aumento de grandeza? Basta eu acrescentar um zero. Então, de 81 vai passar a ser 810. E o nosso gabarito é esse, 810 litros. Ou seja, 0,81 metros cúbicos é o mesmo que 810 litros. Essa é a capacidade do tanque, o que nos leva à letra B. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, beleza? Mas eu quero deixar a informação muito importante. O mais importante, gente, além de estar acompanhando as videoaulas e resolvendo a atividade, é acompanhar sempre a aula da TV, tá? Lá no grupo de matemática nós temos os horários e o canal que é transmitido sempre, religiosamente, às terças, quartas e sextas. E aos sábados são as reprises daquela aula que tu perdeu. Se tu perder alguma aula ou quer revisar, sintoniza lá no sábado e você terá essa reprise das aulas da semana, beleza? Então, até a próxima aula.